Olá, iniciamos mais um programa Direito e Literatura do Fato à Ficção, que é um projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de outras instituições comprometidas nesta discussão transdisciplinar entre Direito e Literatura. No programa de hoje, temos a satisfação e até a pedido de telespectadores, temos o livro O Senhor Embaixador, de Érico Veríssimo. Para isso, contamos com Gustavo Oliveira Vieira, que é doutorando em Direito pela Unicinos e professor dessa universidade, e também contará com a presença, com muita satisfação, contamos a presença do Sérgio Gonzaga, secretário da Cultura de Porto Alegre, professor do Instituto de Letras e outras titulações. E feitas essas apresentações, eu já peço direto para que o Sérgio nos faça como é costume do programa, né? Um breve relato, para quem não leu o livro, enfim, do nosso telespectador, para que depois possamos discutir esta belíssima obra do Érico Veríssimo. Érico, perfeito. O Senhor Embaixador é um romance publicado em 1965, portanto, há 3 anos atrás, o Érico fechara O Tempo e o Vento, o último volume do Tempo e o Vento. E foi um romance muito polêmico na época, que causou muita discussão na época, porque, na verdade, é um romance político, que não era propriamente o métier do Érico. Era um romance político, centrado em parte na capital dos Estados Unidos, em Washington, e em parte numa ilha chamada Sacramento, onde todo mundo leu na época que seria Cuba, porque é uma ilha que produz açúcar, tabaco, ditadores, e que vive uma ditadura pétrea, mas que designa como embaixador nos Estados Unidos um tipo chamado Gabriel Heliodoro, que é um caudilho, um homem profundamente sedutor, corrupto também, e ao qual se imputam crimes de sangue, que na verdade ele nunca cometeu. Ele não está envolvido em torturas, não está envolvido em crimes. E nessa embaixada há um jovem intelectual, filho de uma família da elite de Sacramento, chamado Pablo Ortega, que tem, em princípio, uma reação negativa à chegada de Gabriel Heliodoro, o caudilho, como embaixador, mas que também acaba, de alguma forma, seduzido pelo charme, pelo carisma de Gabriel Heliodoro, que meio que o adota como se fosse uma espécie de filho. Então temos, de um lado, são figuras muito típicas do Tempo e o Vento, até o caudilho, e, de outro lado, o intelectual, que tem uma mescla de fascínio e um pouco de repulsa por aquele mundo que o caudilho representa. E diante da ditadura ele se coloca a questão ideológica, o que fazer? Né? Que é muito uma questão de 1965, claro. Né? Face ao Brasil, e também face à Revolução Cubana, que estava no auge e que detinha um apoio mundial. Em síntese, os dois retornarão para Sacramento quando estoura uma revolução, né, que lembre muito, é uma revolução que começa com uma guerrilha na Sierra, né, na Serra. Lembrem tudo a história cubana. Claro, o Pablo vai se aliar aos guerrilheiros, vai se tornar até um importante chefe guerrilheiro. E o Gabriel, não por qualquer ideologia, mas por razões puramente pessoais, que os caudilhos têm essas razões que são estritamente individuais nas suas relações, ele volta para defender o ditador, mesmo sabendo que a ditadura vai cair e que tudo vai desabar. E aí esse é o núcleo principal do romance. Pois, Gustavo, tem muita coisa, obviamente, esse romance é fenomenal, né? Tem muita coisa de direito também, mas enfim, como é que os juristas poderiam tratar do senhor embaixador? O livro ele traz várias relações, acho que relações que nós poderíamos puxar para várias áreas do direito constitucional, direito internacional público, direitos humanos, mas na base disso tudo há uma relação entre direito e o poder, o direito Perfeito. E a democracia, e a nebulosa divisão da democracia para a ditadura. Principalmente, quer dizer, essa República do Sacramento é uma síntese da história de vários países latino-americanos. Né? Tanto que se o livro fosse publicado hoje, né, e se o Érico Veríssimo tivesse vivo, provavelmente seria proibido de entrar na Venezuela. Tem inclusive uma proposta de emenda constitucional
no livro, né, na história, para mais uma possibilidade de reeleição, o que aconteceu nos últimos 15 anos em quase todos os países da América do Sul. Então, essa relação entre direito e democracia, essa dependência, e sobre como o poder funciona como emissor, como fonte emissora desse canto das sereias, né? E, na verdade, na República do Sacramento, quase todos sucumbem ao canto das sereias do poder. E sobre como eles não têm essas amarrações, né? Eles não estão amarrados ao mastro da embarcação e nem a sua tripulação está com a cera nos ouvidos para poder segurar a essas seduções que o poder emite. O senhor embaixador, quer dizer, há uma republiqueta que chama Sacramento, uma ditadura como a do Fulgêncio Batista, como qualquer outra ditadura latino-americana, é derrubada por uma guerrilha. Essa guerrilha, quando vai tomar o poder, já aí entra a questão do Eles direito, fazem uma nova Constituição, sempre uma nova partido Constituição único, enfim. Eles nunca se Violência, amarram, né? Isso é Violência interessante. indiscriminada. Eles nunca se amarram ao poder. Eles criam uma nova institucionalização a cada novo golpe. E o que acaba acontecendo é uma contra-revolução. Eles não se amarram nem ao seu próprio direito. Perfeitamente. Nem ao seu próprio direito. Porque o direito acaba sendo constantemente a sua própria possibilidade de exceção. E isso que me parece uma coisa bem... retrata a história da América Latina, né? E seus fracassos. Os fracassos das revoluções. Isso. Na verdade, esse é um tema que foi tratado, aliás, até em outros livros, né, talvez mais ricos ainda, mais complexos, como A Morte de Artemio Cruz, do mexicano Carlos Fuentes, O Século das Luzes, do cubano Alejo Carpentier, fizeram romances extraordinários sobre, de alguma forma, a derrocada da revolução, a derrocada do sonho. Na verdade, a desilusão com a revolução. Isso eu acho que esse tema. livro retrata muito bem essa tendência a sucumbir ao poder, mas uma tendência e uma tradição patrimonialista do exercício do poder na América Latina, sobre como isso é exercido na América Latina. O papel dos intelectuais, Sérgio, aparece fortemente. Eu acho que esse, se tivesse que dizer o tema do romance, a discussão do romance, seria o papel do intelectual. Isso é muito anos 60. E depois a gente fala do papel do jurista. O papel do intelectual nos anos 60 é colocado a um livro clássico do Sartre, publicado em fins dos 50, onde ele de alguma forma ele exige, ele cobra, sobremodo do romancista, não do poeta, curiosamente ele deixa meio de lado, engajamento político, ideológico. Né? Para nós no Brasil também tem a circunstância que em 64 tivemos o golpe militar. Portanto, é um livro que ele causa uma repercussão muito forte. Talvez tenha sido um dos últimos romances no Brasil, se não o último, a causar uma forte discussão política no país. Depois disso eu não me recordo, minha memória não registra nenhum outro romance que tenha tido esse impacto no Brasil. Porque havia ao mesmo tempo uma forte oposição à ditadura que de alguma forma conduziu a intelectualidade à esquerda. Isso. Várias formas. A inteligência Toda cobra de Érico Veríssimo. Cobra em 65, cobra em 66, cobra até a publicação do Prisioneiro, que deixou um pouco perplexo. Prisioneiro vem depois e é uma dura e cáustica crítica à intervenção americana, também sob forma simbólica, mas a intervenção americana no Vietnã. Claro. E aí deixou todo mundo perplexo. Como o escritor chamado de conservador, de alguma forma erguia sua pena, como se fosse um fuzil contra a intervenção americana. O texto, ele traz as fragilidades dos dois polos desse maniqueísmo que se colocava na época. Ele faz uma crítica tanto ao regime da União Soviética, porque ele é contra absolutamente os totalitarismos. Ele é contra os fanatismos. Apesar de uma simpatia pela bandeira da justiça social. Ele é contra, quer dizer, o personagem Pablo Escobar, que simbolicamente representa um liberal. Pablo Escobar, traficante. Pablo Ortega, só para deixar para o telespectador, que quem está ligando agora, nós estamos discutindo O Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo, né? Um livro importantíssimo, escrito em 65, né? Que é um retrato da não democracia e das dificuldades da democracia na América Latina. Pablo Ortega, só para deixar isso, ele é o que simboliza a concepção liberal dentro do livro
livro, que você dizia do contraponto. Mas ele também está preocupado com justiça social. O Pablo, Sim. ele é um liberal preocupado com justiça social e ele quer que essa revolução seja a grande bandeira da justiça social. Não, e coloca muito bem isso, porque o Érico, na sua primeira fase, ele defende assim uma espécie de liberalismo quase clássico, centrado no indivíduo, ou seja, o indivíduo tem que se conscientizar do mundo e tem que ajudar a criar um mundo de beleza e bondade, como ele diz. Mas ele vê pouco a questão social, quer dizer, fica reduzido, essa estava reduzida à conscientização do indivíduo. E agora, nesse romance, é uma questão acionalista, assim, claro. Depende da ação do indivíduo, exclusivamente, nada estrutural. Exatamente. Pouco e aí, estrutural. nesse romance, ele defende a revolução. A revolução, em certas circunstâncias, diante de uma ditadura sanguinária e corrupta, ela se justifica. Eu diria que se nós fôssemos usar hoje a terminologia vigente, o Érico sai do liberalismo e entra na social-democracia. No pensamento social-democrata. Sim, um social-democrata é realmente definido, né? Mas a dificuldade dele se posicionar em relação a partidos políticos, porque eles acabam invertendo, né, a questão dos meios e fins. E no começo do livro ele cita Maquiavel. No uso da revolução, assim, bom, qualquer meio é útil para se atingir os fins, o que vai se repetir até o final com aquele que é o mentor da revolução, que é o Coronel Valêncio. E me parece que o livro retrata também os dilemas que o próprio Érico Veríssimo estava sofrendo à época, quando ele se sentia, ele era simpático a um lado, mas ele não gostaria de se comprometer com o totalitarismo que se praticava na União Soviética, né? E também simpatizava com várias experiências dos Estados Unidos. A questão dos direitos do homem e a liberdade. Sim, até porque a esquerda, na época, ela não é, eu posso dizer porque militei na esquerda, a ideia de democracia na esquerda é rejeitada nos anos 60, assim, talvez veio até os anos 70, porque é considerado um elemento, a democracia era considerada um sistema burguês, portanto... Isso está muito claro no livro, para voltar ao livro, esta discussão sobre a democracia que Pablo Ortega vai travar com o chefe da... Valência, né? Coronel Valência, que é a eminência parda aqui do regime, mostrando que a democracia é uma questão simplesmente abstrata, idealista, e que a revolução veio para fazer um processo de um novo mundo. Né? Os libertadores ou os salvadores da pátria. É isso que aparece bastante. Mas a relação da democracia também em relação ao poder econômico, né? Isso parece... E aí o poder econômico é representado não só pelas oligarquias, mas também pelas empresas americanas. E aí vem o papel dos Estados Unidos também no jogo na época. E a questão da imprensa. Depois três grandes questões em relação à democracia, poder econômico e imprensa. Como isso pode ser manipulado. Depois eu ainda tenho a pergunta que eu perguntei o papel dos intelectuais para os Sérgios e também o papel dos juristas. Não que os juristas não possam ser intelectuais. O papel das elites também, da formação do Estado na América Latina, na formação da impossibilidade das democracias, na medida que as elites historicamente patrimonializam. Também está muito forte isso, né? Depois eu quero que fale sobre como o direito era subestimado. Essa visão patrimonialista é típica da elite. E o que eu acho interessante no Pablo é que ele se opera nele uma ruptura, de alguma forma, com a sua própria classe, com a sua própria origem. Né, que também não é incomum isso no meio intelectual, né, você flutuar em relação à sua própria origem. Mas eu também chamaria a atenção, e especialmente ao nosso telespectador, que nós estamos aqui talvez fazendo um jogo de ideias e abstrato até certo ponto, né, que o romance ele é profundamente concreto. Né, o Érico consegue transformar essas ideias em vivência. Claro, a ideia ela não vem solta, ela está dentro, ela está incorporada completamente a ação do romance. Se lê o romance há uma como um grande romance de realmente aventura. A relação direito, e aí puxando um pouco, a direito-democracia, a faticidade e a validade desse direito, ele está absolutamente, tudo absolutamente concreto no livro. E por mais que ele tenha criado um país, né, a República do Sacramento, todos aqueles fatos nós encontramos na história dos países da América Latina. Então, de fato, é absolutamente concreto. Aí o papel da literatura como transcendência ou como
de como contar metaforicamente, né? A questão do direito, né? Nós falávamos do papel dos intelectuais, que naquele momento histórico era um problema de uma exigência de engajamento, e essa parece muito forte nos diálogos e do papel do personagem liberal, como o direito acaba sendo meramente uma racionalidade instrumental sempre à disposição de quem tem o poder. O direito está absolutamente à disposição de quem tem o poder no livro, né? Mas veja, ele não tem nenhuma substancialidade nesse sentido. E ele não se consolida uma tradição jurídica que amarra quem detém o poder, né? Esse é o grande desafio hoje na América Latina. Continua sendo. Porque a própria ditadura militar no Brasil acaba também utilizando, porque ela fazia tudo dentro de uma pretensa legalidade. Sim, seja, sempre afirmavam, a palavra Constituição era sistematicamente afirmada. O AI-5 foi o documento mais rígido já feito, porque o artigo 11 do AI-5 dizia que ficam insuscetíveis de qualquer apreciação pelo judiciário os atos decorrentes deste próprio ato. Fantástico, não? Acima do direito, né? Estamos pairando acima da lei. Né? E agora, uma outra parte que é muito interessante sobre o aspecto do direito é o julgamento, e aí mais uma relação também com o direito penal, é o julgamento que acontece no final, que é um tribunal de exceção. É um tribunal de exceção. Eu queria falar sobre isso também. A opinião pública tem uma posição, o presidente já anunciou o resultado antes do julgamento. Antes dos juízes se manifestarem, o presidente já tinha se manifestado. Só para esclarecer, Sérgio, ao telespectador, o Heliodoro, que é o senhor embaixador, vai a julgamento no final do livro. Não precisamos contar o resultado para as pessoas lerem. As pessoas podem imaginar. O senhor embaixador do Érico Veríssimo, mas o julgamento que vai... ali é que estará, quer dizer, toda a opinião pública de como funciona e o papel da justiça, ou justiciamento. Mas é uma justiça realmente a cabresto, né? E o interessante é a sutileza do Pablo, as dores de cabeça dele. Quando ele se coloca de forma incoerente em relação ao pensamento e ao liberalismo dele, ele sente as dores de cabeça. Então ele, para exorcizar isso, ele tem que se comprometer, e é ele que vai defender o Gabriel Heliodoro. Pois é, o que me sempre, eu relendo agora o julgamento, claro que do ponto de vista puramente da verossimilhança externa, eu não creio que nem sequer em Cuba, em nenhum outro país, o julgamento tenha sido público, porque a característica dos regimes totalitários é que eles fazem julgamentos. Isso é realmente espantoso. Eles não, alguns não, né? Mas, por exemplo, na União Soviética havia um sistema de julgamento absolutamente um simulacro de justiça, e em Cuba também houve isso. Agora, o Érico consegue fazer uma cena que talvez tenha ocorrido similares na Revolução Francesa, né, de grandes julgamentos públicos, aquela massa gritando, urrando, cuspindo, né? É muito forte, é muito impactante, ainda que, como eu digo, talvez não ocorresse recentemente, mas aquilo ressalta ainda mais, e também ressalta, eu acho que isso ressalta, que é típico do pensamento do Érico, uma certa tendência da massa, a massa enquanto massa, né? A violência, a brutalidade, a um espírito sanguinário, né? E não se julga o Gabriel Heliodoro, se julga todo um regime, e todos os crimes cometidos pelo regime. E o livro fala em, estamos julgando uma instituição, nós estamos julgando toda uma história, todo um processo de espoliação, e, portanto, ali se coloca uma espécie de velho e o novo, só que a grande crítica é de que o novo é o velho. Isso é tradição, acaba sendo tradição na América Latina, né? Isso me parece que tira forte do livro. Muito, muito. O livro realmente, bom, eu que vivi esta época sei a fúria com que nós, à esquerda, lemos o livro, mas ao mesmo tempo aquela coisa fantástica da literatura, que como é um bom romance, é um romance eletrizante, ao mesmo tempo líamos o romance, né? Isso, ninguém parava no meio do romance, a gente queria saber até o seu desfecho, mas dentro daquele clima de radicalização dos anos 60, naturalmente nós impugnamos
a obra por trazer essa crítica, digamos, forte e direta à Revolução, digamos, vamos dizer, comunista, a Revolução Socialista, seja lá o que fosse. Claro. Né? É preciso entender. Em 63, o Sartre tinha escrito Furacão sobre Cuba, que foi um livro que teve grande repercussão em todo mundo, inclusive no Brasil, né? Defendendo a Revolução Cubana. Foi quando ele começou a fazer o livro, em 63. Exatamente. Então você vê que o Érico, de alguma forma, ele foi patrulhado e ele teve muita coragem, porque era necessário muita coragem você escrever isso nessa... Hoje o leitor... Porque, na verdade, concorda? ele não defende com unhas e dentes nenhum dos lados. Não defende. Ele estabelece uma dialética, né? E ele mesmo retrata que, depois de já decorrido um certo filtro que o tempo permitiu a ele, da experiência que ele teve nos Estados Unidos, na experiência que ele teve em Washington, trabalhando com o EA, e então ele vai colocar esses dois polos, como a Guerra Fria repercutia nesses países e sobre como isso se reproduzia. Mas não existia nenhum estandarte, né, salvador. Até uma crítica que ele faz à própria cultura americana, esse maniqueísmo daltônico americano. E essa questão, nós estamos quase chegando ao final, estamos discutindo, quem está ligando agora, está ligando quase no final do programa, nós estamos discutindo o senhor embaixador de Érico Veríssimo. Há algumas passagens no livro que há uma crítica às pequenas, às republiquetas, e a questão do tribalismo na África também, com o embaixador de Gana, que no fundo há uma discussão também, também há uma constatação, e que isso vale para a América Latina, a fragmentação dos pequenos países latino-americanos, e todo o problema ainda, veja só, é de 65, Exatamente. A África continua como era desde aquela época, em alguns países retrocedeu. Retrocedeu. Em alguns A países América retrocedeu. Latina, com todos continuamos, embora os avanços, Sérgio, como é que você vê isso, né? A importância da literatura como do Veríssimo, e que passados tantos anos, e ainda nós continuamos com os problemas de forçar a Constituição, mudar a Constituição. Agora mesmo, o problema da Honduras. Eu não sei, eu não teria talvez suficiente instrumental de análise, mas me parece que são ciclos, né? Vem um ciclo das revoluções, depois veio o ciclo da redemocratização geral da América Latina. Parece hoje improvável que volte um ciclo, digamos, de ditaduras absolutamente fechadas, né? Porque mesmo, por exemplo, que seja esse o sonho do Chávez, eu acredito que seja o seu sonho, da Revolução Bolivariana, mas há uma rejeição interna, há uma rejeição, quer dizer, a sociedade, eu acho que houve um avanço geral. Mas eu acho que o livro coloca essa nebulosa distinção entre democracia e ditadura em relação a essas práticas que se colocam hoje. Mas, professor Lênio, essa questão das republiquetas e dos pequenos países que nascem, eu percebo mais do que simbólico o papel do francês, que é o Monsieur de Chambre do embaixador, Michel, e quem significa a eficiência dentro da embaixada, que é a Claire Oldivie, que é La Oldivita, que é uma estadunidense. Então, ele de alguma forma é tutoriado no protocolo por um francês, e a embaixada funciona mesmo porque tem lá uma americana. No âmbito das relações internacionais, isso acaba representando muito. É bem metafórica essa questão do funcionamento da própria embaixada, é o funcionamento também das relações internacionais que se colocam. Os protocolos, né? E a época, o papel do francês na época era em função de toda a influência que a França exercia no âmbito das relações internacionais, né? E a prática e a consistência de resolver problemas da prática estadunidense. Isso é contínuo na obra do Érico, sempre a ideia de que o personagem apareça enquanto personagem, mas que seja representativo ou de um grupo, ou de uma classe, ou de um pensamento, ou seja, os personagens eles não vivem apenas enquanto entidades individuais, e sim como representações. O Sérgio entrevistou, nós temos 2 minutos e meio, mas para o final, mas só queria que o Sérgio contasse rapidamente, ele entrevistou o Érico Veríssimo sobre esse livro. Isso é um documento histórico, você pode falar rapidamente assim, só. Eu fiz isso você era jovem. Com a moça, que é a Maria Regina Pila, fizemos essa entrevista, nós somos, digamos, quase hostis, chegamos de uma forma um pouco, sabe, com aquela arrogância, prepotência, e ao mesmo tempo com uma certa ignorância, né? Tínhamos
o quê? 19, 18 anos. E ele nos recebeu espetacularmente, foi quase uma tarde inteira. Eu diria que ele foi como o Gabriel Heliodoro, não digo que ele fosse um homem, né, sensual, enlouquecido como o Gabriel Heliodoro, mas ele, como Pablo Ortega diante de... Porque Pablo Ortega é o intelectual e chega aquele tipo rústico diante dele, mas não era o caso, obviamente ao contrário, o Érico era um homem sofisticadíssimo e nos recebeu e nós saímos dali absolutamente convencidos. Tanto é que a nossa ideia era fazer uma crítica ao senhor embaixador e acabamos desviando o assunto dessa matéria que saiu no jornal O Coruja, de lembrança perdida no tempo, saiu exatamente sobre as questões mais pessoais. O Érico dizia naquele momento, eu queria ter mais 20 anos para poder escrever, porque ele começou a falar de muitos romances que ele queria escrever. Que é o Sérgio, testemunha da história. A fragilidade da questão do direito, o direito como racionalidade meramente instrumental, passados tantos anos, Gustavo, nós ainda continuamos com esta batalha, porque ainda parcela importante dos juristas brasileiros não acreditam nesta mais... O que me parece bastante claro ali é o papel também de se construir uma tradição democrática. Porque as massas acabam à disposição dessa manipulação, né, estão absolutamente disponíveis, foram a favor da revolução e depois foram a favor da contra-revolução, e todos adoraram quanto na Praça dos Touros foram executados 500. 500, eram 499 e aí executaram mais um. O telespectador pode procurar quem foi o executado número 500. O senhor embaixador Érico Veríssimo foi o livro de hoje. Quero agradecer o Sérgio, né, que novamente que volta ao programa. Muito obrigado. O Gustavo também, que nos ajudou nessa discussão. Comprem o livro, leiam, levem para a sala de aula, na literatura, no direito, que estaremos fazendo essa imbricação. Este é um projeto para todo o Brasil, que está dando certo. Mande mensagens, escreva-nos, sugira. Este programa de hoje é produto de uma sugestão de telespectadores. Esse é um programa do IHJ, foi bolado pelo IHJ, tem o apoio da Unicinos, é um projeto que trata dessa transdisciplinariedade. Você pode entrar em contato conosco pelo site www.ihj.org.br, quer dizer, vislumbrar, e mandar e-mail para ihj.org.br. Até breve.